Bom, tá gravando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a aula de sistema de telecomunicações. O assunto hoje é a unidade 2, seção 2.2, que é o rádio receptor. E a aula de hoje é o encontro 8, dia 7/4. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos esperar um pouquinho. Eu acho que agora abriu. Abriu a tela certinho para vocês? Abriu, né? Pelo controle que ele está me mostrando aqui, aparentemente abriu. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai tratar dessa seção 2.2, que é a de rádio receptor. E estou seguindo a estrutura do livro base que está no portal. E seguindo o mesmo caminho que o livro fez, porém vou complementando com outros materiais para dar uma outra abordagem aí para o mesmo assunto. Na aula anterior a gente viu sobre radiotransmissor, viu o princípio ali de modulação em AM, modulação em FM, o princípio de transmissão, como funciona, como são geradas aí as ondas eletromagnéticas, como que essas ondas se propagam, velocidade de propagação, vimos alguns conceitos da ondulatória, de alguns efeitos aí que as ondas eletromagnéticas sofrem no meio onde elas estão sendo propagadas. E hoje a gente vai tratar sobre a parte de rádio receptor, que é a parte que vai receber esse sinal transmitido e converter isso para o sistema, seja para formar uma imagem, para formar um áudio e etc. Beleza? Na aula anterior a gente viu sobre modulação em AM, modulação FM, modulação em fase, os tipos de submodulação, e a gente viu lá que a modulação, o processo de modulação é moldar uma onda que é chamada de portadora, que é a onda que vai transportar a informação que a gente quer transmitir. Essa onda é moldada conforme a informação que ela está sendo transmitida, conforme o método de modulação que está sendo aplicado. Então, dá para a gente moldar, por exemplo, a amplitude dessa onda com as informações que a gente quer transmitir, e esse tipo de modulação é a modulação AM. Dá para modular pela frequência da onda portadora. A frequência da onda vai variar com a informação que está sendo transmitida, então é um método de modulação FM. E a terceira forma é a modulação por fase, que a informação altera a fase do sinal a ser transmitido. Esse sinal, então, ele é modulado em cima da portadora, essa portadora é amplificada, filtrada e é direcionada para a antena, para ser transmitida. Essa antena vai induzir um campo elétrico entre as suas extremidades, campo elétrico variável, com a mesma frequência da onda portadora, com as mesmas características da onda portadora, ou melhor, com as características do sinal modulado. Depois, esse campo elétrico variável induz um campo magnético, o campo magnético variável induz um campo elétrico, e assim vai, a onda vai propagando. Na outra ponta, a gente tem um circuito que vai fazer a receptação, a captação desse sinal, e ele tem que fazer a demodulação, ou seja, ele tem que desmontar esse sinal
modulado, esse sinal combinado para extrair a informação dali de dentro, beleza? Então, a demodulação é o processo para fazer a extração da informação que está dentro da onda portadora. Na recepção, a gente tem o conjunto que é chamado de radioreceptor. Ele tem a antena, que seria a entrada do sistema, que é o que vai fazer a captação do sistema, do sinal. Esse sinal geralmente chega com níveis de tensão baixíssimos, na ordem de microvolts. Por quê? Apesar desse sinal ser transmitido lá na antena transmissora com potência alta, o nível energético da onda vai caindo com o quadrado da distância que ela vai percorrendo. Então, quando ele chega na receptora, já chega com um nível baixíssimo. Quanto mais longe tiver a estação receptora da estação transmissora, maior é a perda de sinal, né? O mais baixo vai chegar, o mais fraco vai chegar o sinal lá. Então, a antena receptora ali vai receber esse sinal com tensão baixinha, na casa aí dos microvolts, na frequência que está sendo transmitida, está sendo aplicado, e esse sinal, como existe uma variação ali de campo elétrico e campo magnético na antena, puxando elétrons, empurrando elétrons ali, fazendo essa variação, isso vai induzir uma tensão na antena, nos terminais da antena, e isso vai fazer com que circule uma corrente lá para dentro do circuito, beleza? Então o processo é mais ou menos esse aqui. A gente tem a antena, aqui é o processo de transmissão, né? O sinal a ser transmitido aqui é a voz do microfone, a voz desse cara. Ela é a vibração aqui do ar faz uma membrana dentro do microfone, que é um transdutor. Uma membrana vai vibrar dentro de um campo magnético, isso vai induzir, vai transformar essa vibração mecânica aqui em um sinal variável, um sinal alternado. Esse sinal passa por um tratamento, filtragem, amplificação. Depois isso é jogado num amplificador de alta frequência. Aqui, no outro estágio, a gente tem o oscilador, que é o que vai gerar a onda portadora com a frequência que a gente quer transmitir. Depois que esse oscilador produz esse sinal alternado aqui de alta frequência, ele joga isso no amplificador, esse sinal recebe um ganho e vai para um elemento que é o misturador. Aqui ele vai misturar a informação que está vindo aqui do microfone mais a informação que vem do oscilador. E aí depende do tipo de modulação que está sendo usada aqui. A gente pode ter, por exemplo, uma onda modulada em amplitude, que é essa do desenho aqui, que é a AM. Pode ter uma onda modulada em frequência, pode ter a onda modulada em fase. Uma vez que tem o sinal modulado aqui, já misturado, isso passa por um amplificador para dar outro ganho nesse sinal modulado e joga isso para a antena. Beleza? E aí a antena vai transmitir esse sinal por onda eletromagnética. Na outra ponta, na recepção, o sinal vai chegar à antena por meio do ar, transmissão por meio do ar. O próprio sinal induz diferença de potencial nas extremidades da antena receptora e com tensão baixinha, mas vai produzir uma diferença de potencial ali e isso vai provocar a circulação de corrente para dentro do circuito. Isso passa por um amplificador de RF para dar um ganho nesse sinal, porque ele chega com a tensão baixinha. Depois que ele é amplificado, ele ainda tem a onda portadora aqui embutida, o sinal embutido na onda portadora. Ele vai passar por um circuito que é chamado de detector. Se for um receptor AM, é um circuitinho que vai fazer, que é chamado de detector de envoltória. Ele identifica a variação da amplitude aqui do sinal e aí consegue filtrar e tirar a portadora do sinal. A gente fica só com a informação que está ali dentro. Depois isso passa por um filtro, passa por um amplificador para dar um ganho e vai para o alto-falante para converter esse sinal em áudio. Beleza? Se for um amplificador, um receptor FM, ele tem um terceiro estágio, um estágio intermediário aqui, que depois a gente
A gente vai dar uma olhada nele mais para frente. Então, dentro do receptor, a gente tem basicamente os três componentes aí principais. É um filtro passa-banda ajustável. Por que tem que ser passa-banda? Porque ele tem que permitir que aqui na antena está chegando sinais de diversas origens aí, com diversas frequências, diversas informações diferentes, tudo misturado aqui na antena. E esse cara que vai separar a informação que a gente quer. Então vai passar aqui só o sinal modulado que a gente quer que seja transformado lá em som, imagem, dados, o que for. Seria equivalente a fazer a seleção ali no canal de televisão, na antena lá na casa, tá chegando o sinal de vários canais diferentes ali, tudo misturado. Quem vai fazer a seleção de qual canal a gente vai assistir é esse cara. Ele vai filtrar e deixar passar só aquela faixa de frequência ali que a gente quer assistir. O restante ele bloqueia ou direciona para o terra, mas não vai deixar seguir em frente. O que vai passar é só a faixa que foi selecionada. Depois ele tem o estágio de amplificador, porque esse sinal chega baixo, com nível baixo, então ele dá um ganho no sinal. Depois passa pelo demodulador, que é o que vai tirar a onda portadora do sinal, porque antes do demodulador aqui, a gente ainda tem a portadora misturada com a informação que a gente quer transmitir, que está recebendo. O demodulador tira a portadora, fica só a informação, isso passa por um amplificador e depois vai para o destino. Se for para formar a imagem, ele vai para o circuito que vai formar a imagem. Se for para áudio, ele vai para o circuito equivalente. E se for dados, vai para o circuito equivalente. Beleza? Esse filtro passa-banda, então, a função dele é selecionar. Se for, por exemplo, no caso de um sinal de rádio, ele vai selecionar qual a estação que a gente quer que o nosso circuito sintonize ali e trabalhe. Ok? Como a gente tem várias ondas ali sendo transportadas ao mesmo tempo, chegando na antena ao mesmo tempo, nós temos várias ondas de vários canais diferentes, de várias estações diferentes, e quem vai fazer a seleção desse sinal é esse cara, a princípio. Então tá. Já foi dito, então, o filtro passa-banda permite passar só uma faixa de frequência específica que a gente vai selecionar. E o restante ele vai bloquear, não vai deixar passar. O que tem dentro desse filtro passa-banda? Tem circuitos ressonantes, que podem ser feitos por elementos passivos, resistor, indutor, capacitor, ou pode ser feito por filtro ativo, usando amplificador operacional. Beleza? O mais simples deles, o circuito ressonante mais simples é feito com um indutor e um capacitor conectado em série ou em paralelo, ou uma associação das duas conexões. Esse circuito ele é construído de forma a trabalhar numa determinada frequência, que é a chamada de frequência de ressonância. Para frequência de ressonância, ele responde de uma forma diferente da resposta para todas as outras frequências. Então, a gente tem uma forma de filtrar aí os canais e selecionar só a faixa de frequência que a gente quer que passe. Beleza? Um exemplo de um circuito ressonante bem simples aí, bem primário, digamos assim, seria esse aqui, onde a gente tem um capacitor e um indutor em série e um resistor em paralelo com o conjunto. O sinal vai chegar aqui na frequência de ressonância. A impedância desse cara é alta, então ele vai induzir o nível de tensão que está chegando aqui da entrada para o terra vai ficar praticamente todo aqui em cima do resistor, porque não tem corrente circulando, porque a impedância desse cara é alta. Então ele faz aqui em cima do resistor, a gente tem uma cópia praticamente da tensão que está chegando aqui, que é o sinal modulado. Então aqui ele consegue deixar passar para frente aqui na saída, a gente consegue pegar uma amostra desse sinal que está em cima do resistor. Para outras frequências, a impedância desse cara é muito baixa e a tendência é o circuito escoar todo mundo para o terra, beleza?
Então, a ideia desse filtro ressonante básico aqui, elementar aqui, seria basicamente trabalhar de forma que, ou ser sintonizado para uma determinada frequência, ele tem uma impedância alta e na restante ele tem impedância baixíssima. Beleza? E como que sintoniza isso? Trabalhando em cima dos valores de resistor, e indutor e capacitor. Mudando os valores ali, a gente consegue sintonizar. E para definir a frequência, é basicamente por essa equação aqui. Por aqui a gente consegue identificar a frequência de ressonância desse filtro. O F0 aqui seria o centro da faixa que a gente quer filtrar, que é a frequência de ressonância do circuito. E esse circuito ainda responde até uma determinada quantidade para cima e para baixo da frequência de ressonância. Essa quantidade aqui, pegando os extremos, é chamada de largura de banda, ou largura de faixa, beleza? Então a gente tem a frequência, o F1 ali, que seria a frequência mínima, o F2 a frequência máxima, e o F0, ou FC, dependendo da literatura que estiver usando aí, o FC é a frequência principal, que é a frequência de ressonância, beleza? A largura da faixa, o máximo que a gente consegue chegar, é quando ele tem quando o nosso sinal está com a queda de 3 dB em relação à amplitude da frequência elementar, da frequência de ressonância, beleza? Abaixo disso aqui já começa a ter uma perda muito grande. Isso tem uma utilidade, isso é uma informação importantíssima, porque dependendo do tipo de informação que está sendo transmitida, a gente precisa dessa largura de banda toda aqui para conseguir transmitir toda a informação. Por exemplo, o canal de TV analógico, a parte do áudio vai transmitida em AM, a parte da imagem vai em FM, só que a largura de banda que a gente tem, a largura de faixa que a gente tem para transmitir cada canal no Brasil é de 6 MHz. Então, a diferença aqui entre frequência máxima e frequência mínima é tabelada aí, é padronizada em 6 MHz, no caso de um canal de TV analógico no Brasil. Beleza? A transmissão, então, seria basicamente usando essa figura aqui, representa bem. A gente tem uma torre com antena que está transmitindo esse sinal para todas as direções aqui. O ideal é que a nossa torre esteja, que a nossa antena esteja no ponto mais alto possível em relação a quem vai receber esse sinal. Beleza? Para permitir que o sinal chegue lá com o mínimo de interferência possível, para não ter obstáculos, e etc., para chegar a maior quantidade possível de energia do sinal lá na antena receptora, em cada um dos pontos ali. Então, o ideal é que essa antena que está transmitindo esteja bem localizada para permitir uma recepção com um nível razoável ali de sinal. Geralmente, a potência do sinal que chega lá na receptora está bem baixinha, o nível de tensão é bem baixinho, na casa dos microvolts, a potência chega ali na casa dos micro, nanovats, por aí. E por que isso acontece? A transmissão eletromagnética provoca uma perda de sinal muito grande. A operação, o processo ali de indução de tensão de campo elétrico variável, induzir campo magnético variável, que induz campo elétrico variável, esse processo aí provoca uma perda muito grande no sinal, e essa perda é inversamente proporcional ao quadrado da distância que o sinal está percorrendo. Beleza? Então, a parte transmissora tem que estar trabalhando com um nível de potência muito alto para compensar essa perda que acontece no meio do caminho. E que chegue um nível de sinal suficiente ali para que o circuito de recepção consiga trabalhar com esse sinal. Geralmente, as transmissoras trabalham com níveis de potência altíssimo para permitir que chegue um nível de sinal razoável lá na receptora. Beleza? É, além disso, a gente tem a questão
métodos de transmissão, que a gente já viu alguma coisa disso na aula passada. Quando a gente está transmitindo até uma determinada faixa de frequência, a gente consegue fazer transmissão ionosférica. Eu mostrei já para vocês o desenho. A camada da atmosfera que é ionizada, que é chamada de ionosfera, ela atua como se fosse um espelho para sinais até uma determinada frequência. Então, o sinal bate nessa camada e é refletido para baixo. E isso é usado para fazer transmissão a longas distâncias, só que ele trabalha com a frequência relativamente baixa. Se a gente estiver trabalhando com níveis de frequências mais altas, essa camada não segura o sinal, então ele vai vazar e vai embora. E não vai chegar onde deveria chegar. Então, por isso mesmo, a gente precisa, dependendo da posição, dependendo da distância que essa transmissão tem que alcançar, é necessário colocar estações repetidoras em determinados pontos para permitir que o sinal consiga fazer a volta e chegar onde precisa chegar. Beleza? Uma vez que o sinal chegou lá na antena, o primeiro passo ali é captar esse sinal, filtrar para passar a faixa que a gente quer que chegue, que a gente quer trabalhar, e na sequência esse sinal é amplificado, para que os estágios seguintes do circuito consigam trabalhar com esse nível com esse sinal que está sendo recebido ali. Um dos parâmetros aí que a gente tem na recepção de rádio, que é um dos parâmetros principais, é o chamado razão sinal-ruído, SNR. Ele faz a relação entre o nível de potência da informação que a gente está recebendo em relação ao nível de ruído, de interferência que está chegando junto com aquele sinal. Por quê? Chegou a frequência que a gente quer, o filtro passa a faixa, deixou passar só aquela faixa ali que a gente quer. Isso é amplificado. Se tiver ruído ali no meio, vai amplificar junto. Então, tem um determinado nível ali mínimo de sinal, de potência que tem que ter a parte da informação para o circuito conseguir filtrar isso e trabalhar com ele. Então, esse parâmetro aqui é muito importante na recepção, porque se ele tiver com a relação sinal-ruído bastante alta e bastante prejudicada, a gente vai ter uma interferência muito alta, um ruído muito alto no sinal, que foi amplificado. Esse parâmetro, inclusive, é um dos limitadores de transmissão em AM, porque a informação vai na amplitude da onda portadora. Como o sinal sofre degradação no caminho, a amplitude da onda vai diminuindo. Ou seja, está sendo injetado ruído ali no sinal. Quando isso chega lá no amplificador, ele vai amplificar o ruído junto. E esse é um dos motivos que faz o sinal AM ter uma qualidade mais baixa que o FM. Beleza? Mas no FM também ainda tem um tipo de circuito de detector ali para filtrar, para tirar a portadora, que ele usa a amplitude também como referência, então ele acaba sofrendo interferência também. Beleza? Então, a gente recebe o sinal lá na antena, filtra, amplifica e joga para o demodulador, que é o detector, que é o que vai fazer a separação do sinal, da informação que está sendo transmitida e da onda portadora. Vai tirar a portadora do sinal modulado ali, beleza? Esses receptores, no nosso caso aqui, pode trabalhar em AM ou em FM. O AM com amplitude modulada e o FM com frequência modulada. Na demodulação, o circuito vai variar em função do tipo de transmissão que está sendo feita, se é em AM ou se é em FM, do tipo de modulação que foi feita. O demodulador para AM um dos mais conhecidos aí é o detector de envelope, ou detector de envoltória, dependendo do livro, usa esse nome, detector de envoltória.
O demodulador, detector de envoltório mais elementar, aí ele é basicamente um diodo e um capacitor ligado dessa forma aqui. O sinal chega na antena, é filtrado, amplificado e joga para esse cara. Esse diodo vai fazer com que a tensão aqui no capacitor siga, ele vai basicamente retificar esse sinal, né? Vai tirar a parte negativa do sinal e vai deixar passar só a parte positiva. E a tensão em cima do capacitor vai variar com a amplitude do sinal que está chegando ali nele. Na verdade, ele está fazendo mais ou menos esse caminho pontilhado aqui. Porque lá no nosso sinal modulado, a informação está dentro da amplitude do sinal. Beleza? A gente precisa pegar essa curva aqui do sinal. A informação está aqui dentro. A portadora está aqui dentro, com a frequência mais alta. Mas a informação transmitida tá por cima ali, na curva principal ali da onda. Esse capacitor o diodo vai retificar, vai tirar o semiciclo negativo, e o capacitor vai trabalhar aqui em cima dessa parte modulada, dessa parte pontilhada do desenho, do gráfico. Beleza? Então, quando isso aqui chegar aqui no diodo, o diodo corta essa parte, vai ficar só isso aqui. E o capacitor vai pegar só a curva de cima. E aí a gente joga isso para um circuito para fazer a amplificação e joga pro alto-falante ou pro que for lá que eu for trabalhar com esse sinal. E aí a gente recupera a nossa informação original aqui sem a portadora. Beleza? Obviamente isso aqui é um circuito bem elementar, mas, tem fins mais didáticos, né? Mas a ideia da demodulação AM é basicamente essa. Beleza? Foi dito lá na filtragem que a gente tem a frequência de ressonância do filtro, que é dada pela equação, que vai me dar a frequência fundamental, que é a frequência central da nossa banda de sinal, da largura de banda, beleza? Da nossa faixa de frequência. E a gente tem a frequência inferior e a frequência superior, que é o que vai passar no filtro. O filtro vai deixar passar a frequência de ressonância e mais um pedaço para baixo e um pedaço para cima. Esse valor intermediário aqui é a largura de banda passante que o filtro vai deixar passar por ele, beleza? Ele não vai cortar instantaneamente em cima dessa frequência aqui, não. Ele vai cortar um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Existe um parâmetro que mede essa largura de banda, que é o fator de qualidade, que é chamado de Q, é a letra Q. E esse cara é calculado com essa equação, a frequência fundamental, frequência de ressonância, dividido pela subtração dos extremos aqui, de F2 menos F1. Isso aqui vai me dar a largura de banda, né? Ele está fazendo a fundamental sobre a largura de banda. Quanto mais alto for isso aqui, melhor é para o nosso sinal. Beleza? Ele é diretamente proporcional à frequência central. Esse cara é diretamente proporcional à frequência central. Beleza? Então, a gente tem um problema aqui com essa informação. Por quê? Quanto mais alto for a nossa frequência fundamental, a nossa frequência central aqui, a frequência de ressonância, mais preciso tem que ser o nosso filtro para conseguir separar essas extremidades superiores e inferiores, a extremidade superior e a extremidade inferior da largura de banda, da faixa de frequência. Repetindo, quanto mais alto for a frequência de ressonância, mais preciso tem que ser o circuito de filtragem para poder conseguir identificar aqui a faixa superior e a faixa inferior da nossa banda, da banda passante de sinal. Ou seja, a gente tem que aumentar a qualidade do filtro, tem que usar elementos mais precisos, combinações mais precisas, e chega um ponto que isso se torna inviável usando elementos discretos, usando resistor, capacitor e indutor. Porque esses elementos têm tolerâncias diferentes de um para o outro e isso interfere na filtragem. Beleza? Então,
Quando a gente está trabalhando com frequências mais altas, esse fator de qualidade vai exigir circuitos mais complexos. E isso limitou, na época que esse sistema foi desenvolvido, isso limitou muito a transmissão, ou melhor, a recepção, porque a qualidade do sinal que chegava no receptor era muito baixa, porque o receptor não conseguia filtrar frequências muito altas, com qualidade. Tinha muito ruído, tinha um nível de sinal muito baixo em relação ao ruído que era adicionado por causa desse fator de qualidade. Em 1918, se eu não me engano, 1918, um engenheiro americano bolou um sistema de receptor que foi chamado de receptor super heteródino, que tem um princípio de funcionamento um pouquinho diferente e que ajudou a eliminar esse problema. Esse sistema é usado até hoje, na maioria dos receptores ele é usado até hoje. Como que funciona isso? Qual é a ideia? Aqui, deixa eu voltar lá no desenho. Não, vamos nele mesmo que dá para explicar. Antes a gente tinha a antena que vai receber o sinal, a filtragem, e daqui já passava direto para o amplificador. E aí, a largura de banda, dependendo da frequência que a gente estiver trabalhando, esse cara não conseguia filtrar direito e jogava impureza junto. Isso aqui era amplificado e chegava com um sinal ruim lá na frente. O que ele fez? Ele inseriu um oscilador local aqui no receptor para poder gerar um determinado sinal com determinada frequência, joga isso no misturador e mistura com o sinal que está chegando do filtro. E aí, usando aquela teoria de operações com seno e cosseno, quando ele somava esses dois, surgem dois sinais aqui na frente. Um que é o resultado da soma das duas frequências e o outro que é o resultado da subtração das duas frequências. E ele joga isso num filtro que só vai deixar passar o resultado da subtração, que é chamado de frequência intermediária. Esse cara é amplificado, depois joga num detector de envoltória que tá sintonizado para essa frequência aqui, e ele tira essa frequência da brincadeira e vai chegar lá na frente só o sinal limpo, só a informação limpa que a gente precisa. Na verdade, esse estágio todo aqui está fazendo uma nova modulação. Ele filtra o canal, a faixa de frequência que a gente quer, modula isso com uma outra frequência, e aí pega a parte menor dela, que é o resultado da diferença das duas frequências, amplifica, filtra de novo, passa por um detector e tira a informação dali de dentro. Com a diferença que essa frequência resultante da subtração aqui das duas frequências, ela vai ser sempre um valor fixo. Para um receptor super heteródeo no AM, essa frequência está em torno de 455 kHz. E em FM em torno de 10.1 MHz. Em FM é em torno de 10.1 MHz e AM em torno de 455 kHz. E como que ele faz isso? A frequência desse oscilador tem que variar junto com a frequência que o filtro está selecionando. Para que sempre a subtração aqui vai dar um sinal que tenha essa frequência fixa ali de 455 ou de 10.1 MHz. Beleza? E aí, daqui para frente, esse circuito está todo sintonizado para trabalhar com esse 455 kHz ou com 10.1 MHz se for FM. Como é um circuito que não precisa de variação de faixa de frequência, que é um circuito com a frequência fixa, é mais fácil de construir. E aí a gente consegue tirar depois essa frequência que foi modulada aqui de novo e fica só com o sinal que tem a informação que a gente precisa. Beleza? Só uma dúvida. Esse sistema heterógeno, então, é só um filtro, então, para poder receber frequência, ou ele tem mais coisa, mais particularidade? Ele é uma espécie de modulador e demodulador no mesmo conjunto. Ele adiciona o oscilador e o detector para poder tirar essa diferença depois aqui. Beleza?
ele faz mais ou menos a mesma informação que é feita lá no transmissor, que o transmissor pega a onda portadora e modula a informação em cima dela. Aqui ele vai fazer basicamente a mesma coisa de novo, só que esses dois caras vão trabalhar juntos, para que sempre a diferença entre os dois seja uma frequência fixa. Ele está modulando de novo, só que para uma outra frequência, para 455 kHz. Se for AM, ou 10.1 MHz se for FM. Independente de qual frequência que está chegando aqui, a diferença aqui vai ser sempre 455 kg ou 10.1 MHz. E como que ele faz isso? Na etapa de filtro, para selecionar a frequência que a gente quer, a variação é feita em cima do capacitor. A gente usa o capacitor variável. E esse cara é um circuito oscilador que tem capacitor variável também. Na prática, esses dois caras têm uma ligação mecânica entre eles. Quando a gente ajusta a frequência do canal que a gente quer aqui, esse oscilador vai variar junto para essa frequência. Para quê? Quando misturar aqui, a diferença vai dar sempre aquela frequência fixa ali de 455 kg ou 10.1 MHz. Beleza? E aí, esse estágio daqui para frente, esse intermediário aqui, ele é sintonizado para trabalhar com essa frequência fixa, que é chamada de frequência intermediária, o FI. Beleza? Então, ele faz a amplificação, passa por um segundo estágio de amplificação. O detector, ele é sintonizado para identificar essa frequência intermediária e tirar essa frequência do sinal. E ele tem uma realimentação aqui para fazer o controle de ganho, controle de amplitude do sinal que está sendo amplificado e filtrado. E aí daqui para frente já vai sair só a informação limpa já, sem a portadora. Beleza? Então o receptor super heteródino é basicamente um circuito que faz uma nova modulação e depois faz a demodulação, tudo num pacote só. Esse circuito foi desenvolvido por um engenheiro americano, se não me engano, em 1915, 1918, alguma coisa assim. E foi o que permitiu a ampliação da tecnologia de transmissão de onda de rádio. Porque a partir desse circuito original, eles conseguiram trabalhar aí com diversas frequências diferentes, sem ter muita perda na informação. Então é basicamente isso, o receptor super heteródino, na época que ele foi desenvolvido, os receptores tinham problemas de estabilidade, porque a variação na amplitude era muito grande, transmissão em AM, tinha pouca seletividade, porque o filtro, o sistema de filtragem era mais precário, ele não conseguia ter não conseguia fazer a filtragem certinha nas extremidades, a frequência limite superior e limite inferior. E tinha problema de interferência, muita interferência, porque o filtro não trabalhava direito. Beleza? Então a ideia desse circuito foi justamente eliminar isso aqui. Ele faz uma nova modulação para uma frequência baixa, que é chamada de frequência intermediária, e dali para frente ele tira todo mundo da jogada. A ideia basicamente é essa aqui, a frequência intermediária. Geralmente em AM está em 455 kHz, alguns 470, e FM ele fica entre 10.1 e 10.7 MHz. A ideia é o sinal recebido, está ali a frequência recebida na antena, no filtro, a frequência do oscilador local, entre os dois no somador ou no conversor, e aí aqui saem essas 6 informações aqui. A gente tem uma componente, sai um sinal todo misturado, né? Com várias informações ali. Uma parte dele é a frequência recebida, uma parte dele é a frequência do oscilador, uma parte é a diferença entre os dois, a outra parte é a soma dos dois, depois o dobro do recebido e o dobro do oscilador. E aí isso joga num filtro, e o filtro vai pegar esse cara, que é a diferença dos dois. Tem alguns circuitos que trabalham com a soma, mas a maioria deles trabalham com a diferença. Porque aí ele joga nessa frequência mais baixa aqui. Se pegar a soma, vem para essa. Ou se for em AM, isso aqui vai dar 10.1 MHz, isso aqui vai dar 10.7 MHz. Beleza? E o restante ele descarta.
essa frequência que ele trabalha aqui, então, é chamada de frequência intermediária, beleza? Por que que faz isso? Qual é o objetivo? É permitir que esse filtro aqui seja fixo. Ele vai trabalhar só com uma frequência, não interessa qual a frequência que está chegando ali. Se isso aqui subir, a frequência desse cara sobe junto, para que na hora que passar aqui, essa diferença aqui seja os 455 kHz. E esse cara está sintonizado para 455 kHz. Se isso aqui abaixar, esse daqui abaixa junto. E a diferença continua dando 455 kHz. Beleza? Isso foi hoje, atualmente, isso trabalha em cima do capacitor variável de dupla seção, né? Uma seção atende esse cara e a outra seção atende esse cara. Variou ali no eixo do capacitor, ou então lá no rádio, quando você vai no dial do rádio para poder sintonizar a estação que você quer, você está trabalhando em cima desse cara e em cima desse cara, ao mesmo tempo. Beleza? A ideia, então, do circuito do receptor super heterógeno é fazer com que sempre, independente da frequência que está sendo filtrada ali, que está entrando, sempre vai trabalhar numa frequência fixa, que é a frequência intermediária. Beleza? Então, a gente tem a antena, vai receber o sinal, a primeira filtragem, que vai selecionar o canal que a gente quer. Esse cara vai variar junto com esse, e ele vai gerar uma onda portadora aqui de novo, com a frequência tal que quando misturar as duas aqui, ele consegue pegar a diferença entre elas, que vai dar a frequência intermediária. Isso passa por um estágio amplificador, um pré-amplificador, depois passa por um outro estágio amplificador para dar mais potência no sinal, passa por um detector, se for em AM, um detector de envoltória, e aí tira essa frequência intermediária do nosso sinal. E aí a gente tem a informação limpa aqui na frente. Beleza? É mais ou menos desse jeito aqui. A gente tem a interligação mecânica entre os dois capacitores ali, ou um capacitor com duas seções, né, no mesmo elemento, de forma que quando varia um, o outro varia junto, proporcionalmente. Ok? Aqui tem um exemplo de um circuito de um rádio comercial da década de 1960, que foi bastante usado, e ele trabalha com esse critério. A gente tem o estágio de filtragem aqui, que é o circuito tanque, que vai fazer a sintonia da frequência que vai trabalhar com capacitores variáveis. E aqui no oscilador, a gente tem o capacitor variável e esses dois caras são interligados com esses dois. Na hora que varia um, o outro varia junto. Beleza? Então, o sinal vem por aqui, esse cara vai oscilar na frequência de ressonância que ele está sintonizado. Isso vai induzir tensão do lado de cá, vai jogar na base desse transistor, ele vai amplificar esse sinal. E aqui em cima, a gente tem o oscilador que está trabalhando com uma determinada frequência. Quando esse sinal chega nesse cara, ele vai fazer a soma dos dois ou a diferença dos dois. E aí daqui para frente é só amplificação, até chegar lá no ponto de entregar isso para o circuito que vai trabalhar com esse cara. Se for um sinal de áudio, por exemplo, daqui ele vai jogar para um circuito um filtro de frequência para trabalhar ali com sinais agudo, médio, grave, e joga no amplificador e manda pro alto-falante. Beleza? Tem o circuito desmembrado em 3 partes, identificando quais são as partes. Essa parte é a parte do oscilador, que vai fazer a soma dos sinais aqui, e essa parte é a do amplificador, já em cima da frequência intermediária. Beleza? E lá no final a gente tem o demodulador, que é o que vai tirar a frequência intermediária e vai deixar passar só a informação. E aí tem um outro diagrama do mesmo circuito. No receptor FM,
a gente tem a informação embutida na frequência do sinal modular, do sinal da onda portadora. A frequência vai embutida a informação vai embutida na frequência da portadora. No sinal AM, a informação vai embutida na amplitude da portadora. Então, para o sinal FM, a amplitude do sinal não faz muita diferença, porque a informação está na frequência, está na variação da frequência. Beleza? Isso já elimina boa parte do problema de transmissão, porque elimina boa parte da perda que acontece na transmissão e de inserção de ruído, porque o ruído entra no sinal na amplitude do sinal, variando a tensão ali do sinal que está sendo transmitido. Como ele vai pegar a informação na frequência do sinal que está sendo transmitido, a amplitude não faz muita diferença para ele. Então, por aí já elimina boa parte da interferência que tem na transmissão. E aí depois, o demodulador tem que ser construído para conseguir enxergar essa variação na frequência do sinal. No caso do sinal FM. Beleza? Existe o primeiro tipo de modulador que foi desenvolvido para FM, ele conseguia fazer uma conversão aqui de variação de frequência em variação de tensão. Então ele identificava ali, a partir do circuito de sintonia, jogava a frequência intermediária e ele conseguia, o sinal chega pela antena, é filtrado para passar a faixa de frequência que a gente quer, o oscilador manda uma outra portadora aqui, calibrado com o filtro para variar junto, passa no misturador e aí a gente consegue chegar na frequência intermediária. Essa frequência intermediária passa então pelo circuito que vai fazer a conversão de frequência para amplitude do sinal. Beleza? E aí daqui para frente a gente usa um detector de envoltória do mesmo que usava em AM, porque agora a informação está na amplitude. Foi um dos primeiros tipos de demodulador criado para sinal FM. Só que esse cara tinha problema com interferência. Por quê? Mesmo fazendo a transformação aqui para frequência intermediária, se tivesse ruído na amplitude do sinal aqui, esse ruído ia chegar lá na frente, porque ele estava na amplitude do sinal. Beleza? Então ele tinha essa limitação. E aí depois foram sendo desenvolvidos outras variações desse circuito para poder eliminar isso. Um deles é esse circuito que é chamado de super regenerativo. A ideia dele é conseguir ajustar o circuito de filtragem para chegar no máximo, na frequência máxima obtida e trabalhar em cima dela. Ele era sintonizado para detectar a máxima frequência embutida no sinal FM. E a partir dali ele pegava uma amostra para cima e uma para baixo e conseguia fazer a separação por ali. E aí ele elimina essa interferência da amplitude. Beleza? Hoje existem diversas variações desse circuito, desse receptor super heterógeno. É mais ou menos a mesma ideia do que foi feito com o receptor heterógeno em AM. A ideia, o funcionamento é mais ou menos a mesma coisa. Ele tem um circuito oscilador local que varia a frequência do que ele está oscilando aqui junto com o sinal, junto com a variação do filtro lá que está deixando passar a faixa de frequência a ser trabalhada. Isso joga no amplificador, no misturador. Esse misturador vai te dar uma série de informações ali, ele vai pegar a diferença e joga no amplificador de FI, que é a frequência intermediária. Amplifica, joga no demodulador, tira a informação que ele quer. E ali manda para o sinal de áudio. E aí aqui entrou um outro estágio, que é o controle de frequência, o controle automático de frequência. Para que isso? Para evitar que esse cara desloque muito para fora da frequência que está sendo sintonizada ali. É uma forma de controlar a
a saída aqui do misturador para ficar sempre em cima da frequência intermediária, para evitar variação. Por quê? A informação que a gente precisa está dentro da frequência do sinal. Se esse cara deslocar muito, ele injeta ruído no sinal. Então ele precisa desse controle de frequência aqui para travar esse cara na frequência certinha para dar a frequência intermediária que o amplificador precisa ali para trabalhar. Beleza? Depois isso foi sendo desenvolvido para que permitiu, por exemplo, adicionar controle de ganho, de amplitude, além do controle de frequência, entrou controle de amplitude aqui também, para evitar ruído. Aqui tem um exemplo de um circuito desses, um circuito receptor de FM, com os blocos identificados aí quem é quem. Aqui tem a parte de sintonia, que vem o sinal vem da antena, tem o primeiro bloco ali de sintonia, que é o que vai deixar passar a faixa de frequência que a gente quer. Passa por um pré-amplificador. Aqui ele tem um circuito para fazer o controle de ganho desse amplificador, para evitar injetar ruído. Passa por um segundo filtro de sintonia. Aqui a gente tem um circuito oscilador que vai gerar a onda para fazer a soma e jogar nesse cara. Aqui vai fazer a soma dos dois. E a saída aqui está sintonizada para deixar passar só a diferença entre o sinal que vem daqui e o sinal que vem daqui. Essa diferença é a frequência intermediária, que no caso do FM ali vai trabalhar em 10.1, 10.7. Esse circuito é ajustado para trabalhar em 10.7. Esse aqui é um esquema de um circuito comercial que foi bastante usado. E aí daqui para frente, a gente tem a saída do sinal na frequência intermediária, e aí ele passa por filtros e o demodulador para tirar a informação daqui de dentro. Beleza? Existem diversos circuitos demoduladores de FM. O primeiro deles foi esse cara que é o discriminador, que na verdade é um detector de envoltória, que é aquele que eu mostrei agora há pouco. Ele faz a conversão de variação de frequência para variação de amplitude do sinal. E aí faz a detecção de envoltória igual o receptor AM faz. Foi o primeiro a ser usado e depois foram desenvolvidos os outros modelos. A ideia dele é basicamente essa aqui. A gente tem a frequência intermediária já filtrada, bonitinha, trabalhada, amplificada, joga para ele. Aqui ele faz uma conversão, a variação na frequência aqui, vai variar a tensão desse cara e o diodo vai retificar e vai passar só o semiciclo positivo para cá. E a tensão desse cara vai variar em função da frequência, da variação de frequência aqui. Beleza? Ou seja, ele está fazendo conversão de variação de frequência para variação de amplitude. Ok? Seria mais ou menos essa ideia aqui. Ele é sintonizado para trabalhar em 10.7 MHz. E aí ele filtra até 10.6 passa e até 10.8 passa. O restante ele corta. Então ele trabalha em cima dessa faixazinha aqui, intermediária. Beleza? O outro tipo de demodulador é esse cara que é o detector de relação. Ele é basicamente uma variação desse cara. Esse aqui tinha um problema de se chegar ruído aqui na amplitude do sinal, quando ele fizer a conversão, ele vai jogar o ruído para frente, misturado com a informação que a gente precisa. Então foi desenvolvido esse outro cara, que é uma variação dele, que agora trabalha com um sistema de filtragem mais complexo aqui, e com um divisor de tensão para permitir que chegue lá na saída só a informação sem ou com a menor sensibilidade aí para variação de amplitude, ou seja, a interferência de sinal por amplitude, por variação na amplitude, nesse cara é menor, ele é menos sensível. Ele conseguiu isso basicamente fazendo essa ponte aqui,
para poder pegar uma amostra dessa tensão e jogar ela para cá. E aí aqui esse circuito consegue trabalhar mais em cima da frequência original sem sofrer tanta interferência da amplitude. Beleza? Foi bastante usado também esse tipo de circuito. E depois desenvolveram esse cara que é o mais usado atualmente, que é o detector de quadratura. Ele já é feito com amplificadores operacionais, já é um circuito ativo, já entra com um grau de complexidade um pouco maior, mas ele usa basicamente aquela ideia de circuito LC, indutor e capacitor, só que aí ele simula isso aqui por meio de amplificador operacional. E permite uma precisão bem maior na filtragem aqui do que os anteriores. Beleza? Atualmente, esses circuitos, os demoduladores, tanto da AM quanto do FM, ele já vem num CI, num chipzinho, já vem tudo, os estágios todos ali. A gente tem a entrada de sinal aqui já filtrada, a frequência intermediária, em um dos pinos aqui do CI. O CI está aqui, né? Esse cinza clarinho aqui é a carcaça do CI. Ele só vai disponibilizar ali os pinos, né, do CI. E aqui dentro ele já tem o estágio todo para fazer essa informação toda de uma vez. Ele já tem a parte de amplificador de FI, tem demodulador de quadratura, amplificador de AM, amplificador de áudio, e já joga o sinal limpinho ali na frente, bonitinho para ser direcionado para a aplicação dele. Se for alto-falante, ele joga para um amplificador de áudio ali e joga para o alto-falante. Ou se for um sinal de dados, ele joga isso para um modem, para um computador. Beleza? Hoje a gente já encontra esses caras, essa função toda integrada num chipzinho único. Por exemplo, esse LM3189, que é antigo, mas foi um dos primeiros a fazer isso. A gente tem hoje diversos chips que fazem essa função aí no mercado, alguns bem mais avançados que esse aqui, e já tem isso tudo integrado numa carcaça só, num invólucro só. Beleza? No caso de sistema de TV, de sintonizador de TV, a parte principal dele ali é o receptor, ou melhor, a parte principal do receptor é o sintonizador, que é o que vai fazer a filtragem para deixar passar a banda de frequência que a gente quer, que é o canal, né, que a gente quer. No caso do Brasil, a transmissão de TV em canal aberto aí, no sinal analógico, no digital também está usando a mesma largura de banda. Trabalha com 6 MHz de largura de banda. Ali dentro ele tem que transmitir todas as informações do canal. Informação de luminosidade, informação da cor, informação do brilho, informação de áudio, tudo dentro dessa banda de frequência aqui, desses 6 MHz. Beleza? No caso da transmissão analógica, a informação para a formação da imagem é transmitida em AM. E a informação do áudio é transmitida em FM em uma largura bem menor aqui dentro desse canal, aqui, desse pacote aqui de 6 MHz. Isso por canal, beleza? Por emissora, digamos assim. Vai ocupar uma banda de 6 MHz dentro do espectro de frequência. E aí lá na televisão, para exibir o canal que está sendo recebido, o sintonizador vai selecionar o canal que a gente está escolhendo, dentro de todos que estão chegando ali na antena. É feita a demodulação, se for, no caso da informação da imagem, ele vai usar o demodulador AM, o heterógeno, e no caso da informação do áudio, ele vai usar o super heterógeno, que é o demodulador FM. Beleza? E aí joga isso tudo para a frequência intermediária, e lá dentro a gente tem informação de luminância, informação de croma, que é a informação das cores para formar a imagem,
a frequência de amostragem desse cara para fazer a cobertura ali de cada pixel da tela para formar a imagem, a velocidade, né, de varredura da tela na horizontal e vertical para poder criar aquela sensação de movimento, e o áudio também vai no canal, no super heteródino para fazer a modulação dele, porque ele vem em FM, beleza? No caso do sinal digital, ele também usa uma largura de banda de 6 MB para fazer a transmissão, só que é um sinal pulsado, são pulsos, e tem uma sequência específica, uma quantidade específica de pulsos transmitidos dentro daquela largura de banda. E cada pulso daquele tem uma série de informações no sistema que o Brasil adotou, que é o ISDBT. Ele tem um pacote com 13 subcanais, digamos assim, dentro da banda ali de 6 megas, são vários pulsos, e dentro de cada pulso desse tem cerca de 13 itens diferentes de informação que ele usa para formar a imagem, formar o áudio e outras informações que são transmitidas dentro do canal digital. Aí vai, por exemplo, aquela informação de hora, algumas outras informações que o sistema digital permite, que o sistema analógico não comporta, não suporta. Beleza? Deixa eu ver a hora aqui. Tá um pouco cedo ainda. Beleza até aqui? Dúvida nessa parte? O som tá chegando beleza para vocês aí? Então tá beleza. Só uma curiosidade, professor. Por exemplo, deu para entender que o sinal de imagem é transmitido via AM e de som via FM. É como assim? É como se fosse duas ondas ao mesmo tempo, ou no caso, a frequência junto com a amplitude ao mesmo tempo? Não, são duas ondas. Uma vai polarizada na horizontal e a outra na vertical. A imagem vai em uma onda AM polarizada vertical, e o som vai numa onda FM polarizada na horizontal. Então, numa televisão, por exemplo, a gente tem dois circuitos, por exemplo, um para receber o sinal de AM e outro para o sinal de FM. E entre eles Isso, viram lá e gerenciam. isso. Aí Beleza. isso vai dentro daquela faixa de frequência ali, daquele canal. Mas aí são dois sinais transmitidos simultaneamente ali, com polarização diferente dentro do mesmo pacote ali, do mesmo conjunto. Um sinal, uma onda polarizada na horizontal e a outra na vertical, e as duas são misturadas ali, são transportadas juntas, transmitidas juntas. Ok. Esse circuito que a gente viu até agora, então, aí são formas de receber esses sinais, né? Isso, de receber e separar, né? Para extrair a informação que está ali dentro. Ok. Ok, Beleza? beleza. Pergunta. A gente tem... Cadê? Fechou o negócio. Deixa eu ver aqui como que tá. Falta pouca coisa para fechar o conteúdo. Essa parte ela é mais teórica e não tem muito... Tá aqui. Não tem muito o que adicionar. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Uma pergunta. Topa ir direto ou vamos fazer a pausa pro intervalo, ou quer fazer a pausa de uma vez? O que vocês preferem? Bora direto, professor. Pode tocar. Aí chegou um aviso aqui.
Data de avaliação oficial 1, de 13 a 24 de abril. E como que vai ser aplicado, Eduardo? Próxima segunda, terá início do período de avaliação. Prazo de lançamento. As disciplinas. Disponibilizaremos ainda essa semana um tutorial para reforçar as funcionalidades do AVA que poderão ser usadas para a aplicação da avaliação. Então, provavelmente, a avaliação vai ser online, né? Provavelmente. Ô Eduardo, no caso vai ser tipo um questionário. Ainda não passaram para a gente aqui como vai funcionar, só deram esse aviso aqui que a partir do dia 13, segunda-feira, né? Já começa Pelo a visto vai avaliação. ser múltipla escolha, então, né, Eduardo? Entendi. Na informação está assim, disponibilizaremos ainda essa semana um tutorial sobre as funcionalidades do AVA que poderão ser usadas para a aplicação da avaliação. Então, avaliação online. Mas deixa eu chegar o restante da informação que eu passo para vocês. Beleza? Então vamos para a gente fechar esse pacote aqui de informações aqui. Tranquilo até aqui essa parte de recepção aí, como funciona? Eu não entrei em muito detalhes sobre o circuito porque não é o foco dessa disciplina, né? Ela só dá um apanhado geral aí do conteúdo. A gente não viu na aula passada sobre as antenas. Essa disciplina de antenas é um conteúdo relativamente grande, tem bastante cálculo, tem bastante detalhe. Eu não vou aprofundar, mas só fazer uma apanhada aqui sobre os tipos de antena que são usadas atualmente e aplicações delas, né? A antena é basicamente formada por dois condutores que são montados ou posicionados de uma forma que a gente consiga transmitir o sinal modulado e também receber esse sinal depois lá no receptor, beleza? O tamanho da antena tem relação com a frequência que ele está trabalhando, então tem uma regrinha para se calcular isso. Geralmente a antena responde em níveis diferentes de eficiência, digamos assim, a frequência que ela está sintonizada. A antena tem que estar ajustada para uma determinada frequência, antena elementar, digamos assim. A ideia é que ela tenha pelo menos a metade do comprimento de onda do sinal que está sendo transmitido, do sinal que está sendo recebido, para que ela consiga chegar na eficiência máxima dela. Só que ela responde também a múltiplos desse tamanho. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma antena com 1/10 do tamanho do comprimento de onda, ela vai responder também. Talvez não com a eficiência que uma antena maior, um múltiplo maior responda, mas ela responde também. Beleza? Depois, isso foi sendo desenvolvido, foram sendo desenvolvidos outros tipos de antena para aplicações diferentes, para conseguir chegar em níveis de eficiência diferentes e para trabalhar com faixas de frequências diferentes também, beleza? No caso de antena para rádio FM, para transmissão com modulação em frequência, geralmente são utilizadas antenas do tipo anel. A imagem aqui não ficou legal, mas ela é mais ou menos assim. São dois eletrodos, ou dois condutores ali que são montados em forma de anel. E aqui ele liga num condutor que vai lá no transmissor. Esse condutor é chamado de linha de transmissão, que é o conteúdo da próxima aula. Essas antenas são sintonizadas aí para operar nessa faixa de 30 a 300 MHz, beleza?
elas são dimensionadas e montadas para trabalhar dentro dessa faixa de 30 a 300 MHz. Beleza? A antena de rádio AM, geralmente ela usa torre, a própria torre é a antena, e essas torres têm tamanhos proporcionais à frequência que está sendo transmitida, proporcional ao comprimento de onda do sinal que está sendo transmitido. Beleza? Geralmente são torres bem altas, porque o sinal AM tem um comprimento de onda muito grande. Para descobrir o comprimento de onda, eu já mostrei na aula passada. A gente vai usar a relação entre frequência e velocidade da luz, que vai dar o comprimento de onda que a gente está transmitindo ou recebendo. A antena tem que ser de um tamanho proporcional a esse comprimento de onda. Beleza? Geralmente essas antenas são de rádio AM, elas são bem altas. No caso da AM, ela tem uma torre ou um mastro que tem que ser isolada do solo. O suporte dela é isolante elétrico do solo, porque a torre é a antena. Ela não tem uma antena específica pendurada na torre. A torre faz a função de antena. E geralmente ela tem estais isolados também para poder estabilizar essa torre e travar na posição correta. Beleza? A torre é a antena de AM. Geralmente a gente encontra isso aqui em locais abertos, próximo de rio, em cima de morro. A gente encontra essas torres ainda de estação AM transmitindo. O alcance desses caras é bem longe, bem longo, porém é com sinal AM, com qualidade AM. A gente tem também, volta lá, antenas de celular, que são menores aí, geralmente elas são montadas em torres ou montadas no alto dos prédios. São parecidas aí com antenas de internet também. Beleza? No caso das antenas de TV, a gente tem transmissão em UHF, que é a frequência ultra alta, que vai de 300 MHz a 3 GHz. A faixa de UHF é de 300 MHz a 3 GB. E tem informação sendo transmitida também entre 30 MHz e 300 MHz, que é o VHF, que todo mundo já cansou de ver isso aí na televisão. Beleza? A diferença entre os dois é a faixa de frequência onde está operando. Essa faixa de VHF, se eu não me engano, vai até o canal 13 ou 14, não sei. E os outros estão todos aqui dentro do HF. Beleza? A informação do canal vai dentro de uma das bandas de frequência aqui dentro desse espectro. Tanto em VHF quanto em UHF. E aí a antena tem que ser dimensionada para trabalhar com essas faixas de frequência. Dentro dos tipos de antena mais usados aí hoje para TV, a gente tem a antena IAG, que é essa antena mais comum aqui, a mais simplesinha. Foi uma das primeiras aí a ser desenvolvida. Ela vem, os dois condutores vêm aqui, né, na linha de transmissão. Isso aqui energiza esse eletrodo e energiza esse eletrodo. Ele não tem contato elétrico entre os dois. Eles estão isolados eletricamente um do outro. Aí na frente aqui vão os diretores, que é para poder direcionar o sinal que está transmitindo. E atrás tem o refletor para poder direcionar esse sinal todo para frente. No diagrama polar dela, ela fica mais ou menos nesse formato. Como que funciona esse diagrama polar? Aqui está o nosso elemento transmissor, e essa parte aqui é para onde está sendo direcionado o sinal que ela está transmitindo. Então ela não tem transmissão praticamente nenhuma para trás e nem para os lados. A maior parte da transmissão é para frente. Beleza? Essa antena, ela tem, as antenas IAG de hoje tem ganhos aí entre 3 a 16 dBd. Isso aqui é decibel, e esse D é calculado, significa que esse cara está calculado em relação a uma antena dipolo, que seria só esse elemento aqui.
sem os refletores e sem o diretor. Ela vai dar a proporção de quanto que esse cara tem de ganho em cima de uma antena dipolo, que significa esse DBD. Depois eu posso mostrar para vocês como que calcula isso aqui. Não está no conteúdo não, mas eu posso passar isso para vocês. Beleza? Tá, e esse ganho significa o quê? A antena não amplifica o sinal. Ela não vai aumentar a potência do sinal. Ela vai direcionar o sinal. Beleza? Então esse ganho indica que numa determinada direção, esse sinal está mais forte do que nas outras. E quantas vezes ele está mais forte? Ele vai variar aqui entre 3 a 16 vezes mais forte em uma determinada direção. Beleza? Obviamente isso aqui tem uma série de cálculos, uma série de fatores que entram no dimensionamento de um cara desses. Mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe não. Essas antenas IAG trabalham nas duas faixas de frequência aí, de UHF e VHF, beleza? Muitas vezes elas são usadas em operação de transmissão em monocanal, mas elas têm aplicações aí nas duas faixas, ok? O outro tipo de antena é a antena log, que é chamada de espinha de peixe. É esse cara aqui que todo mundo já deve ter visto aí. Atualmente, para receber sinal digital, que é transmitido em UHF, praticamente só esse cara aqui que consegue receber dessas antenas comuns aí. Como que esse cara é por dentro? O sinal chega aqui, né? Vem da linha de transmissão lá, que é o que está vindo do transmissor, e é ligado nesses dois elementos. E aí ele vai fazendo zigue-zague, cada um deles. E não tem contato elétrico um com o outro, beleza? E aí ele tem dipolos com estruturas diferentes, com tamanhos diferentes, para permitir direcionar o sinal também para um determinado, direcionar essa transmissão para um determinado lado, digamos assim. O diagrama polar dele é bem parecido com o diagrama polar da antena IAG também. A transmissão é unidirecional, né? Beleza? O ganho dela é um pouquinho... Tá entre o ganho da IAG também. Tem diferença de custo e de preço e de facilidade de instalação também. Um outro tipo de antena que é usado geralmente em transmissão de TV é esse cara. Ela pode ser de meia onda ou de onda completa, de polo, meia onda ou onda completa, ou ainda em X. É mais ou menos usando essa ideia aqui, só que a estrutura é montada em um elemento maior de alumínio para permitir trabalhar com potências maiores, com nível de sinal maior, beleza? Essas aqui suportam até 1 kW de potência e o ganho dela também está dentro da mesma faixa das outras. Beleza? O que mais? Tem a antena H, que tem esse formato, o duplo delta, o H, o duplo delta por causa dessa formação física aqui dela, né? Como se fossem dois deltas opostos aqui. A linha de transmissão chega aqui, cada um dos lados do condutor dela ali energiza um dos dois, eles são isolados eletricamente um do outro, e por aqui ele consegue fazer a transmissão. Trabalha com níveis de potência mais alta, de média a alta, e trabalha na faixa de VHF. O ganho dela é um pouco menor, porque ela trabalha com a faixa de frequência menor também. Mas ela é bem direcional, ela consegue uma eficiência razoável aí na transmissão por ser mais direcional. A outra antena bastante usada aí é a antena a asa de morcega Batwing. Tem esse nome por causa do formato, né, estrutural dela aí. O ganho desse cara é baixinho, mas ela tem a vantagem de ser omnidirecional. Ela transmite em todas as direções. Então acaba tendo aplicações para ela também. Geralmente vai no topo de torres. Ela é montada em cima de um tubo, ela já é mais fácil de ser sustentada ali do que as outras, por causa da própria montagem dela. E a gente tem a antena parabólica, que todo mundo conhece. A ideia da parabólica é isso aqui.
o sinal chega, bate no prato, reflete para o centro da antena, que é onde está o elemento ali que vai receber esse sinal ou que vai transmitir o sinal. Ele transmite para cá e reflete. Ou então recebe no prato e volta lá nele. Ela tem a vantagem de ser totalmente direcional. A gente consegue direcionar o sinal dela totalmente para um sentido só. E trabalha por ela ter ela ser totalmente direcional, ela tem um ganho bem alto aí comparado com as outras, naquela direção onde ela está transmitindo ou está recebendo. Beleza? São usadas para faixa de UHF. Transmissão via satélite usa um tipo de parabólica também, só que ela é um pouquinho diferente. E tem também a antena slot, que é esse carinha que não sei se vocês já viram ele por aí também. Trabalha com VHF e UHF também, com níveis de potência diferentes, porque ele muda de tamanho dependendo da potência que estiver usando. Beleza? E tem o ganho também razoável aí, de 4 a 21 dB. E faltou ali a antena de internet, que é esse carinha que todo mundo conhece também. Ela é de transmissão, ela é direcional, a recepção já é mais aberta e ela trabalha com frequência em torno de 5 GHz aproximadamente. Beleza? Bom, o conteúdo do livro parou lá atrás, nem entrou nessa parte de antena não. Tem uns exercíciozinhos para vocês fazerem, que está no livro. Eu vou mandar esse PDF para vocês. E deixa eu ver aqui a informação da prova. Quem tiver em aula já pode reforçar com os alunos a data da prova, para fazer no horário da aula, beleza? Fazer e enviar de volta no portal ou por e-mail. Vou mandar para vocês então, para vocês fazerem no horário da aula e me devolver. Beleza? Professor, então vai ser a partir do dia 13, semana que vem já, né? De 13 a... Cadê? De 13 a 24. Mas aí é você que marca a prova. Pessoas. Oi? É você que marca a prova então, né? Teoricamente. Já vai seguir no calendário, né? No dia da nossa aula a gente já faz a prova. Você vai aplicar as 3, então, semana que vem, no caso. Sim. Beleza. E aí tem que ser no horário da aula. Fazer e entregar no horário da aula. Para fazer... Cadê? Enviar a prova, pedir para resolver e devolver por e-mail no horário da aula. Ok. Beleza? Aí tem que avisar a galera depois aí para entrar para pegar o material da prova. Para fazer. Aí, professor, tá vendo aqui fazer atividades 82 e 83, só que essa matéria para mim não tem livro base. Você mandou esse livro para alguém? Mandei. Botei no portal e mandei pro líder da turma, mas eu mando de novo. Ô, Eduardo, no caso, a prova vai ser no horário da aula, né? Beleza. Isso. Mas no caso, a gente vai ter que imprimir, fazer e te enviar de novo? Ou tirar foto, né? É porque eu não tenho impressora em casa, não, velho. Tirar foto. Eu também não tenho, não, cara. Faz Aí a folha do caderno lá e tira a foto e manda de volta. Mas eu vou tentar bolar um negócio que fica melhor para vocês conseguirem fazer aí. Porque se você combinar com a gente, você podia mandar pelo menos de dia, né? Que pelo menos dá pra gente dar um jeito